Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo aqui da Tecar Honda. Olha só, eu recebi uma mensagem de um seguidor aqui meu, que ele estava comentando o seguinte, que ele tem um Honda Civic 2014-2015, tá? E o carro de manhã, na hora que ela vai dar partida, o carro fica ruim para pegar, o carro não pega de primeira e o carro demora um pouco, ou seja, existe um lagzinho para ele pegar, o motor entrar em funcionamento, vamos dizer por assim. O que acontece é o seguinte, eu estava conversando com ela e ela falou para mim que pegou o veículo dela, levou no mecânico e o mecânico trocou as velas do carro, fez a limpeza de bico, trocou o óleo, o filtro de óleo, o filtro de combustível, enfim, fez uma revisão no veículo e não resolveu o problema. Pessoal, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes o problema está relacionado em outro lugar. Por exemplo, esse carro ele tem um sensor que é o sensor de temperatura. Se o sensor tiver com defeito, vamos imaginar que o sensor esteja travado. Ele informa uma falsa temperatura para o módulo e com isso o módulo acaba lendo aquela informação e injetando ou um número maior de combustível ou um número menor de combustível. E com isso o carro demora a pegar. Isso eu estou dando um exemplo do sensor de temperatura. Pode também ser o sensor MAP. Se o sensor MAP desse veículo estiver sujo ou obstruído, também vai ter esse pequeno problema com relação à partida, geralmente quando o carro está frio, tá? E um outro detalhe também é o seguinte, esse carro ele tem um corpo de borboleta, assim como todos os carros que têm injeção eletrônica tem, né? O corpo de borboleta. Esse corpo de borboleta, se ele tiver, ele tem uma coifa. Se essa coifa ela tiver trincada ou rasgada, ele pode dar uma informação errada de oxigênio para o sensor e com isso você tem um consumo elevado de combustível, assim como o sensor de temperatura com defeito também vai dar uma informação errada e o consumo de combustível eleva bastante, tá? Então tudo isso aí tem que ser checado. Então às vezes o mecânico vira para você, não, o problema do seu carro é isso, tem que trocar isso, mas não é a solução. E às vezes o problema é um problema simples. Às vezes essa troca dessa coifa que eu estou falando, no caso do corpo de borboleta, às vezes um sensor de temperatura. Então assim, o que eu indico para os meus clientes é o seguinte, tem muita oficina boa? Tem muito mecânico profissional bom fora de concessionária? Tem também. Mas o que acontece é o seguinte, você já ouviu aquela expressão que o barato sai caro? Pois é, eu não estou aqui para fazer crítica a nenhum profissional, mas serve de, como se diz, de referência. O concessionário nem sempre é mais caro. Nós trabalhamos aqui com todo equipamento que é oferecido pela Honda Motors do Brasil. Inclusive os treinamentos são feitos na própria montadora. Então com isso a gente consegue chegar a uma solução mais rápida nesse tipo de problema. Pessoal, essa foi a minha dica do dia. É uma resposta que eu também passo para essa seguidora minha. E o que vocês precisarem de mim com relação à Honda, eu fico à disposição de vocês. Beleza? Valeu!